Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Bruno Ferraz, sou editor-chefe da página Questões e Cardiologia e hoje vamos conversar sobre um dos estudos mais importantes desse Congresso Europeu de Cardiologia, o estudo Impero Preserved, né? O estudo que avaliou o uso da empaglifosina em pacientes com fração de ejeção preservada. A gente vai conversar sobre esse tema. Se você não conhece o nosso canal, a primeira vez que você está chegando aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever no nosso canal. Toda vez que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Não esquece de marcar o sininho, né, que você vai receber uma notificação sobre os vídeos novos. Se você ainda não segue nossas redes sociais, é só procurar nossas redes sociais, @questões em cardiologia. Beleza, galera? Então vamos começar aqui a discussão desse estudo, o estudo Impero Preserved, que foi apresentado no ESC agora de 2021 e também publicado no New England Journal of Medicine. Então vamos lá. Então aqui o desenho do estudo, né? É um estudo de fase 3, um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Qual foi o objetivo desse estudo? Esse estudo foi avaliar a eficácia e segurança da empaglifosina versus placebo, adicionado ao tratamento padrão dos pacientes com IC com fração de ejeção preservada, com ou sem diabetes, tá? Então aqui, independente do paciente ser portador de diabetes ou não, a droga foi acrescentada. Então, quem é a nossa população de estudo? Nós temos pacientes diabéticos e não diabéticos com idade superior a 18 anos, insuficiência cardíaca crônica, classe funcional 2 a 4, significa que os pacientes são sintomáticos e com função renal com clearance acima de 20. Então, essa é a população de estudo. E aí, quando você vai olhar a subpopulação que foi incluída no estudo, que é essa aqui, do Impero Preserved, eu incluí, na verdade eles incluíram, né, pacientes com fração de ejeção acima de 40%. Então, abro um parêntese aqui agora, porque provavelmente isso vai influenciar diretamente nos nossos resultados. Se você faz um estudo para demonstrar que uma determinada droga ela tem benefícios na população de fração de ejeção preservada, eu estou incluindo aqui nesse estudo um paciente que tem 42 de fração de ejeção. Na sua opinião, um paciente que tem 42% de fração de ejeção, ele está mais próximo do modelo fisiopatológico do paciente da IC com fração de ejeção reduzida ou da IC com fração de ejeção preservada? Do paciente com IC de fração de ejeção reduzida, né? Então isso eu vou mostrar para vocês mais à frente, né, algumas implicações que esse critério que eles utilizaram para incluir esse estudante nesse estudo, né, isso pode ter impactado diretamente nos resultados, o que pode complicar um pouquinho a vida dessa droga aí na hora de interpretar esses resultados. Na minha visão, se eu quero fazer um estudo para paciente com IC com fração de ejeção preservada, acima de 60 e acabou. Não tem discussão, não tem discussão. Tá? Então, primeiro ponto aí que eu acho que está errado na minha visão, no máximo você poderia dar uma conchambrada até 50%, 55% de fração de ejeção. Mas quando você inclui a galera de acima de 40%, na minha visão, está errado. Vamos lá. Então, essa população, né, quase 6 mil doentes foram randomizados para 2 braços. Um braço utilizou a empaglifosina, 10 mg uma vez ao dia, e o outro grupo utilizou placebo, né, com segmento médio de mais ou menos 2 anos, né, 26 meses. Desfecho primário do estudo. Desfecho primário do estudo é o tempo até o primeiro evento, que foi ou morte cardiovascular ou internação ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Desfecho secundário, primeiro ou recorrente, eventos recorrentes de insuficiência cardíaca e mudança na função renal. Então vamos lá, aqui é um estudo multicêntrico, né? Um estudo que incluiu 622 centros, né? Inclusive com centro no Brasil, né? 23 países, né? Então um estudo bem completo, né? Que englobou várias regiões do mundo, né? 11 mil pacientes foram rastreados, né? E 6 mil foram randomizados de fato, né? Então mais ou menos quase 3 mil doentes para o grupo da empaglifosina, quase 3 mil doentes para o grupo placebo. Um detalhe importante, olha só, 23%, mais ou menos um quarto da população, parou o uso da medicação no decorrer do trial, né? Então, uma taxa de descontinuação de droga razoavelmente elevada, um quarto, né? Um quarto da população
parou de utilizar o medicamento. Isso aconteceu mesmo no grupo placebo, né? Então, a galera não estava muito afim de fazer estudo, não. A galera que entrou nesse estudo não estava muito pilhada de participar. Então, 23% abandonou o estudo e isso, com certeza, vai comprometer o resultado final. Né? E do ponto de vista de follow-up, a grande maioria, mesmo tendo saído do estudo, né, o doente ele segue sendo acompanhado, tá, gente? Quando o doente ele sai do estudo, ele segue sendo acompanhado, tá bom? Isso é importante. Eles só perderam o follow-up de poucos doentes, só 36 doentes que eles perderam o follow-up, tá? Então a grande maioria dos doentes eu conhecia o status vital no final do estudo. Aqui são as características da população. Isso aqui é importante para entender que doente que eu estou tratando, tá? Pacientes são mais idosos, que é geralmente o que a gente observa no paciente com IC com fração de ejeção preservada. Uma prevalência de mulheres que eu esperava encontrar maior, né? IC com fração de ejeção preservada, a grande maioria é mulher, diferente do paciente com fração de ejeção reduzida, onde a maioria são homens. 50% de diabetes, também é uma proporção razoável. Mais ou menos 1/3 dos doentes portador de cardiopatia isquêmica. Provavelmente é o povo da galera que tem uma fração de ejeção mais reduzida. Olha que dado interessante, galera. A maioria dos doentes, 80% dos doentes, classe funcional 2, doente pouco sintomático. Olha só, galera. Doente pouco sintomático, você imagina que interna pouco, né? Um estudo que tem um desfecho de internação, eu estou incluindo um doente que tem poucos sintomas, a chance dele internar é menor. Concorda? Então, isso é um detalhe importante. Fração de ejeção média em torno de 50%. Então, pelo número de doentes que você incluiu, um estudo de fração de ejeção preservada, né, é um valor médio relativamente baixo. Eu esperaria ter um pouco mais elevado, né, essa fração de ejeção que foi incluída. O BNP elevado em ambos os grupos, o esperado, né, uma população de insuficiência cardíaca, né. FA, que é muito comum na IC com fração de ejeção preservada, 50% está adequado, e a maioria dos doentes com clearance acima de 60%, né? 50% dos pacientes que tinham clearance, mais ou menos meio a meio, né? Metade tinha clearance acima de 60%, outra metade não tinha clearance acima de 60%. A maioria usava alguma droga que atuava no sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Beta-bloqueador também muito utilizado, estatina também muito utilizada em ambos os grupos. E aqui vamos entrar agora nos resultados, né? Aqui o desfecho primário, desfecho composto por morte cardiovascular, é o tempo até a ocorrência desse evento, ou hospitalização por insuficiência cardíaca. E você vê que realmente aqui temos um P significativo, um intervalo de confiança que não inclui a unidade e um hazard ratio de 0,79, que dá uma redução de 21% na ocorrência do desfecho primário. Tá bom? Então, realmente, de fato, os pacientes que utilizaram a empaglifosina em relação ao placebo tiveram redução desse desfecho composto relacionado a esses dois desfechos. Só que a gente vai ver mais à frente, o que reduziu esse desfecho composto foi a hospitalização, porque a droga não fez cosquinha em morte cardiovascular, tá bom? E ainda assim você pode ver que a redução, se você for analisar a redução de risco absoluto, foi uma redução um pouco mais discreta, tá vendo? Na faixa de 1,8%. Então, do ponto de vista de redução de risco absoluto, 1,8%, que é uma redução relativamente baixa, que daria um NT alto na faixa de 50, um NT em torno de 50, tá? Aqui, analisando esse gráfico aqui, essa figura aqui, olha só que importante, ó. Aqui é a ocorrência de desfechos, olha só, aqui teve desfecho aqui, eventos por paciente ano, né? Aqui deu 8,7, aqui deu 6,9. Aqui do ponto de vista percentual, número de eventos, né? Aqui realmente o número foi bem diferente, com uma redução de que a gente viu de 21%, né? Mas olha só, quando a gente olha para morte cardiovascular, ó, não fez cosquinha. Aqui eu não tenho P significativo. Tá vendo? Morte cardiovascular, eu não tive efeito. O efeito que foi encontrado foi visto aonde? Basicamente por hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, quem puxou esse resultado foi hospitalização por insuficiência cardíaca. Isso aqui é análise de subgrupos, né? Onde nós podemos ver que, do ponto de vista independente de diabetes ou não teve interferência, a presença de diabetes não interfere diretamente no resultado, assim como também a questão do gênero também, homens e mulheres, mesmo resultado. Quando a gente vem para essa segunda parte aqui dos efeitos, nós podemos observar aqui um dado interessante. Antes de vir aqui diretamente para a fração de ejeção, que é um dado importante,
o efeito foi melhor no paciente não isquêmico, né? E no paciente com classe funcional 2, aqui provavelmente porque a proporção de doentes maior no estudo era o doente com classe funcional 2, né? Mas olha aqui que interessante, galera, olha só. O efeito ele foi melhor no paciente com fração de ejeção menor do que 50%. Isso aqui pode trazer um dado super interessante. Então, provavelmente, aquele fato de você incluir doentes com uma fração de ejeção acima de 40%, esse grupo de pacientes com fração de ejeção entre 40% e 50%, que deve ter manifestado maior benefício e acabou puxando todo esse resultado para esse grupo, né? Então, a gente pode ter essa suspeita. Você vê que o grupo de pacientes, né? O grupo de pacientes de 50 a 60 também teve algum benefício, mas um benefício foi menor. E no grupo de pacientes com fração de ejeção acima de 60%, o benefício não existiu. Tá? Então, isso já liga um alerta para a gente do ponto de vista de resultado. Será que esse resultado é parecer para todos os modelos de C com fração de ejeção preservada ou é só o grupo que tem uma fração de ejeção mais reduzida? Isso é um detalhe importantíssimo. Isso aconteceu também nos estudos com sacubitril valsartana, né, que também incluiu pacientes desse tipo também, justamente para tentar justificar o uso da droga nesse grupo de pacientes com fração de ejeção levemente reduzida. Tá bom? Então isso é um detalhe importantíssimo que eu acho que tem que ter na mente na hora de interpretar os resultados desse estudo. Aqui o primeiro é o desfecho secundário, né, da questão de hospitalização, né, houve redução de hospitalização, né, então isso aqui a gente já tinha visto que isso de fato tinha acontecido, não só a primeira como internações recorrentes, né, aqui ele conta o total de internações, né, primeira, e se o doente internou 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai contando do ponto de vista do número de internações, tá, então de fato houve redução do número de internações, tá, aqui a questão do declínio da função renal pelo tempo, né? Nós vimos que o paciente que utilizava a empagliflozina teve um menor declínio, né, da função renal, só que apesar de ser um resultado do ponto de vista numericamente estatístico, né, você vê que a diferença foi bem pequena, né? A diferença foi na faixa de 1,3 ml por minuto por ano, né? Então, realmente foi uma taxa relativamente baixa, né? A diferença, né, quando você usa a empagliflozina, você preserva 1,3 ml, né? Então, do ponto de vista de preservação, de fato, não tem assim uma grande preservação do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista clínico. Estatístico tem, né? Mas do ponto de vista clínico a gente não vê essa diferença de maneira significativa, né? Então, ele descreve, isso aqui é o slide que foi utilizado, esse é o slide original da apresentação, tá? Estou utilizando o slide original, tá? Ele descreve que teve benefício, sucesso nos 3 desfechos pré-especificados, né? Redução do risco de 21% no desfecho primário, que a gente viu que foi por conta da internação, no desfecho secundário e na redução na questão do declínio da função renal. Mas lembrando que a diferença ela foi discreta, né? Aqui do ponto de vista do questionário de Kansas, né, que é um questionário que a gente utiliza justamente para avaliar a qualidade de vida, né, um questionário de qualidade de vida em insuficiência cardíaca, né? Teve uma diferença em ambos os grupos, né, o usuário da empagliflozina e do placebo, né? Tanto aqui ele fez uma análise dos pacientes que tiveram o uso de fato da medicação, né? E aqui todos os pacientes, incluindo os pacientes que pararam o uso da medicação, né? Aqui houve incremento, né, da classe funcional com o uso da empagliflozina, né, conforme a randomização, né? E isso aqui são os outros benefícios da empagliflozina. Obviamente, a empagliflozina vai reduzir mais a hemoglobina glicada do que placebo, né? O placebo não tem que reduzir a hemoglobina glicada, como não tem que ter interferência no hematócrito, né? Houve aumento do hematócrito com o uso da empagliflozina. Como houve uma maior queda do NT-proBNP, o paciente perdeu mais peso também com a empagliflozina e houve maior queda da pressão arterial. Todos esses achados foram significativos, tá? Então foram significativos tanto do ponto de vista comparando a empagliflozina com placebo. E aqui que eu quero mostrar para vocês, como eu já tinha adiantado para vocês, do ponto de vista de mortalidade por todas as causas, a droga não fez cosquinha. Olha só, galera, ó, as curvas elas vão abraçadas, não é à toa que o hazard ratio é exatamente 1. As curvas estão ali juntinhas o tempo todo. Então, provavelmente, se você fizer um segmento muito prolongado desse estudo, isso aqui vai continuar no longo prazo, né? Então não adianta muito você tentar vender que
a droga tem algum efeito benefício de mortalidade, que provavelmente não vai ter, que foi vendido antes do lançamento do trial, né? Que finalmente surgiu uma droga que reduziu a mortalidade na IC. Vimos que não é verdade, né? Vimos que não é verdade. Do ponto de vista de mortalidade, a droga não tem benefício. O que nós observamos de fato foi redução da reinternação, redução de internação hospitalar, que provavelmente isso foi relacionado ao critério que eles utilizaram para a seleção dos doentes, onde eles incluíram doentes com fração de ejeção acima de 40%. Efeitos adversos, você viu que a taxa de efeitos adversos foi muito elevada, né? Mas provavelmente o doente não estava muito afim de tomar remédio nesse trial, porque até o grupo do placebo, 50% teve algum efeito adverso com placebo, né? E aqui eu chamo atenção para a questão da infecção urinária, que foi maior, né, no grupo da empaglifosina, mas nada significativo, 2,2%, que é uma coisa que a gente sempre fica atento do ponto de vista de usuários dos inibidores SLT2, né? Não tive diferença de amputação, de nada demais, tá? E aqui ele pontua, aqui terminando o estudo, né, que de todos os estudos, ele coloca vários estudos, né, a respeito da ICFEP, né, e ele pontua como esse foi o principal estudo onde teve redução de fato, né, comparando com outros estudos, né, redução de fato quando a gente fala no contexto de IC com fração de ejeção preservada, né? E as conclusões, né? Conclusões dele, né? Paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção acima de 40%, a empaglifosina reduziu o desfecho composto por morte cardiovascular e hospitalização em 21%, mas sabemos que foi às custas de redução de hospitalização. O benefício da empaglifosina no desfecho primário foi consistente em todos os grupos pré-especificados, inclusive fração de ejeção mais ou menos. Nós vimos que no paciente com fração de ejeção mais baixa houve mais benefício, né? Sexo e presença de diabetes, vimos que realmente diabetes não tem diferença, né? E a empaglifosina reduziu o total de hospitalizações por insuficiência cardíaca em 27%. E aí ele diz que foi um estudo inequívoco, com benefícios clínicos inequívocos para pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Eu tenho minhas ressalvas, falei todas as minhas ressalvas para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Você concorda, discorda? Diz aí o que você acha sobre esse estudo, diz o que você acha da nossa opinião também, né? E deixa o seu like aí pra gente, tá bom? E não deixe de comentar esse nosso estudo, tá bom? Espero que tenham gostado, né? Visite a nossa página no Instagram, né? @questões e cardiologia, e visite o nosso site também, www.questõesecardiologia.com. Prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!